Olá, bom dia. Uma operação da Polícia Federal agora de manhã tem entre os alvos o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA. A investigação é sobre um esquema de exportação ilegal de madeira. Começa daqui a pouco o depoimento mais aguardado da CPI da Covid. Protegido por um habeas corpus, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai ser questionado sobre a atuação do governo na pandemia. Senadores também vão confrontá-lo sobre os indícios de fraude em contratos milionários fechados sem licitação pelo Ministério da Saúde no Rio. Ontem, o ex-ministro das Relações Exteriores disse que se empenhou na compra de cloroquina a pedido do Ministério da Saúde e com a participação do presidente Bolsonaro. Ernesto Araújo foi chamado de mentiroso quando negou ter provocado atritos com a China. Uma greve no metrô de São Paulo agora de manhã provoca transtorno para os trabalhadores da maior cidade do país. E a gente traz os depoimentos do amigo e da modelo que estavam no quarto com o MC Kevin no momento em que ele caiu da varanda. Hoje é quarta-feira, 19 de maio. Bom Dia Brasil está começando. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é alvo de uma operação da Polícia Federal agora de manhã que investiga exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e Europa. 35 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Distrito Federal, também em São Paulo e no Pará. A Isabela Camargo, em Brasília, tem as primeiras informações para a gente dessa operação. Bom dia, Isabela. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está neste momento na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. Ele é acompanhado por um advogado. Agentes da Polícia Federal estão cumprindo mandados de busca e apreensão nesta manhã em endereços ligados ao ministro aqui em Brasília, em São Paulo e também no Pará, onde ele montou uma espécie de gabinete provisório. A determinação da operação de hoje é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário dos agentes públicos envolvidos na operação de hoje. O ministro também determinou o afastamento de Eduardo Bin, presidente do IBAMA. Ao todo, a operação de hoje tem a determinação para afastar 10 agentes públicos que ocupam cargos de confiança no Ministério do Meio Ambiente e também no IBAMA. A operação de hoje começou justamente com denúncias feitas por autoridades estrangeiras que denunciaram autoridades brasileiras para a Justiça. Um despacho feito pelo IBAMA, uma portaria, teria dado mais permissão para exportar madeira ilegal do Brasil. Ainda segundo a investigação, de 2019 a 2020, por conta desta portaria, 8.000 cargas de madeira ilegal teriam sido transportadas, enviadas para fora do Brasil por conta desta determinação. Os agentes ainda estão nas ruas cumprindo mandados de busca e apreensão e todos os envolvidos podem responder por crimes contra a administração pública e também por facilitar o contrabando. Volto com você. E a gente segue acompanhando e atualiza as informações ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil. Obrigada, Isabela. E a quarta-feira começou com muita confusão em São Paulo por causa de uma greve do metrô. As pessoas com muitas dificuldades para chegar ao trabalho. Vamos direto até lá com o Rodrigo Bocardi para dizer para a gente, Rodrigo, bom dia. Como é que está a situação por aí nesse momento? Olha, Ana, vou te dizer, realmente foi uma manhã, foi uma manhã muito caótica, porque agora, primeiramente bom dia para você, bom dia a todos. Porque agora a situação começa a se acomodar um pouco. Como todos sabem, paulistano, assim como muitos brasileiros, madrugam, acordam muito cedo, porque a cidade é muito grande e para você se locomover você precisa acordar realmente muito cedo. Então, ainda estava escuro quando a população já estava aglomerada, com dificuldade de chegar ao trabalho. Atualmente, cerca de 2 milhões de passageiros dependem das 4 linhas de metrô que estão em greve. Muita gente aglomerada, estações fechadas, pontos de ônibus lotados, aquela luta. Quem está acompanhando tudo desde madrugada é o Bernardo Bortolotto. Então ele pode falar um pouco do que viu durante a madrugada e como é que está a situação agora. Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Eu estou aqui na Zona Leste de São Paulo, na estação Itaquera, onde muitas pessoas ainda têm a esperança de abertura do metrô, viu? Essa turma que está aqui atrás, essas pessoas estão aguardando a abertura dos portões, que tem ali um aviso bem grande de greve. Só essa linha aqui transportou esse ano, de janeiro a abril, cerca de 54 milhões de passageiros, para ver o tamanho dela e a importância para as pessoas que vivem aqui. Os metroviários pedem um reajuste de 10% e pagamento de 50% na participação dos lucros. O governo diz que tem negociado e ofereceu o reajuste de 2,6% nos salários da categoria. A Justiça determinou que 80% dos trens fossem mantidos no horário de pico, mas a decisão foi descumprida. O governo do estado colocou ônibus extras para atender a população, mas eles não estão dando conta de tanta gente. Os ônibus já chegam cheios aos pontos e nem todos os passageiros conseguem subir. Depois das 7 da manhã, o metrô começou a operar parcialmente, mas apenas parte do trajeto de 3 das 4 linhas. Nós acompanhamos essa estação aqui, como você pode ver, ainda tem uma fila muito grande. Eu e André Zorato estamos aqui desde antes das 5 da manhã, quando abriu a estação, e foi todo esse tumulto que ainda continua, mas ainda muita gente esperando o transporte para conseguir chegar ao seu compromisso nessa manhã. Ana Paula. O efeito cascata, né, Bernardo? Até normalizar ainda demora um pouco. Obrigada pelas informações. E a CPI da Covid ouve daqui a pouco o depoimento mais esperado, o do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. No radar dos senadores, o colapso no fornecimento de oxigênio no Amazonas, o atraso na compra de vacinas e a defesa da cloroquina, que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19. Vamos falar com Juliana Morrone, então, lá em Brasília. Juliana, bom dia para você. A gente sabe que Pazuello tem um habeas corpus do Supremo e, com isso, ele não precisa responder perguntas que o incriminem, mas ele tem, sim, que responder perguntas sobre outras pessoas. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, a gente sabe também que o ex-ministro Eduardo Pazuello está aqui em Brasília, vem treinando, se preparando para esse depoimento de hoje. E eu quero mostrar para você agora imagens do ex-ministro Eduardo Pazuello, que acaba de deixar o hotel de trânsito aqui em Brasília, que fica no setor militar urbano. Você vê aí o ex-ministro Pazuello, está de terno, chegaram a dizer que ele poderia ir fardado hoje por ser general à CPI da Covid, mas aí está, Pazuello entra no carro e se dirige ao Senado, onde vai depor daqui a pouco. Bem, sobre o que a Ana Paula falou em relação a esse habeas corpus, uma das estratégias de senadores será perguntar a Pazuello sobre o presidente Bolsonaro. Afinal, que ordens o presidente deu? De que forma Bolsonaro interferiu nas ações ou na falta de ações na pandemia? Uma outra forma de perguntar é sobre a atuação do Ministério da Saúde. Pazuello tentou depor por videoconferência, alegou que tinha tido contato com assessores contaminados pelo coronavírus. Não deu certo, a CPI esperou, aí ele conseguiu esse habeas corpus para não responder a perguntas que possam incriminá-lo. Pazuello foi o ministro da Saúde do governo que ficou mais tempo no cargo durante a pandemia, 10 meses, seguindo a cartilha do presidente Bolsonaro. Senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. A oposição tem uma farta lista de perguntas para o ex-ministro. Na lista, a escassez de vacinas. Em fevereiro deste ano, numa audiência no Senado, ele reclamou da oferta da Pfizer. A Pfizer, se mesmo que nós aceitássemos todas as condições impostas, a quantidade que nos ofereceram desde o início, 500 mil doses em janeiro, 500 em fevereiro e 1 milhão em março. 6 milhões no total no primeiro semestre. Na quinta-feira passada, foi desmentido pelo executivo da Pfizer no depoimento que deu à CPI. Carlos Murilo, a oferta feita em 2020 foi de 6 milhões, como falou o ministro ao Senado, ou de 70 milhões de doses? É uma pergunta concreta. 70 milhões de doses. A CPI também quer detalhes sobre a compra e distribuição de cloroquina. Pazuello foi quem assinou uma nota técnica recomendando o uso do medicamento, mesmo sem comprovação científica. E ontem, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que se empenhou para importar insumos para a cloroquina por ordem do Ministério da Saúde. Pazuello também recebeu alertas dos estados de que faltaria kit intubação, e faltou. Pacientes foram amarrados em camas, ficaram sem sedativos em diversos estados.
Outro questionamento é por que demorou tanto para mandar oxigênio para Manaus. Pacientes morreram por asfixia. Ele está sendo investigado por isso. A Justiça do Distrito Federal enviou ontem para a CPI cópia dos autos sob sigilo. E graças a um habeas corpus dado pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo, ele pode ficar em silêncio no que considerar que possa incriminá-lo. Durante o depoimento na CPI, Eduardo Pazuello vai ser acompanhado por um advogado da União. A AGU alegou que assumiu a defesa na comissão porque ele vai ser questionado sobre atos do período em que era ministro da Saúde. E o habeas corpus também impede que Pazuello sofra constrangimento físico ou moral, como ameaça de prisão. Oposição e governo concordam que esse é sim o depoimento mais esperado. Acho que ele vem com a disposição de falar. Ele tem muito a dizer. Esteve à frente do Ministério, repito, no momento mais delicado da pandemia. E se eventualmente algum ato, alguma decisão tenha sido fruto de uma reflexão amadurecida, que abra o coração e fale a CPI. O vice-presidente da CPI disse que espera que Pazuello colabore e responda. O senhor foi o único responsável por tudo isso? Por essa tragédia? Não teve ninguém que compartilhe essa responsabilidade com o senhor? A essa altura, o habeas corpus, por silêncio total dele, que não é esse o sentido do habeas corpus, mas o habeas corpus, por silêncio total dele, depõe contra ele. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou o pedido da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, para ficar em silêncio no depoimento à CPI para não se autoincriminar. O ministro considerou que ela não responde a qualquer procedimento criminal administrativo sobre os assuntos investigados pela CPI e que, por isso, não há razões para o habeas corpus. O depoimento dela é amanhã e os senadores devem perguntar muito sobre o empenho dela para distribuir cloroquina. Ana Paula. Agora, Juliana, falando do depoimento de hoje do ex-ministro Eduardo Pazuello, a situação dele ficou ainda mais complicada para hoje por causa do depoimento de ontem do ex-ministro das Relações Exteriores. Ernesto Araújo jogou a responsabilidade pelo atraso na vacinação para o Ministério da Saúde, afirmou que o presidente Bolsonaro envolveu o Itamaraty na busca por cloroquina. Ele foi meio evasivo, né, Juliana, mas acabou revelando algumas informações importantes que certamente serão usadas hoje. Ana, Ernesto Araújo titubeou, mas como você disse, acabou dando indícios importantes ali para os senadores. Ele, no uso das palavras, procurou preservar o presidente Bolsonaro, mas acabou responsabilizando a gestão de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. No depoimento de quase 8 horas, Ernesto Araújo afirmou que a atuação dele como ministro das Relações Exteriores não provocou problemas na relação com a China. Não, jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia. O relator Renan Calheiros, do MDB, citou declarações do ex-ministro que provocaram mal-estar com o país asiático, de quem o Brasil depende para produzir a vacina contra a Covid. O relator lembrou que Ernesto Araújo pediu a troca do embaixador chinês no Brasil e que o presidente Bolsonaro afirmou que não compraria vacina da China. Renan Calheiros perguntou se foi o ex-chanceler quem deu essa orientação a Bolsonaro. Minha certamente não foi, interpretando que houve uma iniciativa nesse sentido, não tomei nem advoguei por nenhuma iniciativa nesse sentido. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, disse que Ernesto Araújo estava mentindo para os senadores. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com um embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo que Vossa Excelência chama de comunavírus. E há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhuma declaração. Tem várias declarações, está faltando com a verdade. Documentos solicitados pela CPI mostram que, enquanto esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo se mobilizou para comprar cloroquina, medicamento que os cientistas já comprovaram que não tem eficiência no tratamento contra o coronavírus. Ontem, aos senadores, ele afirmou que atendeu ao Ministério da Saúde e a um pedido do presidente Bolsonaro. Implementei esse pedido a partir de uma coordenação com o Ministério da Saúde.
Mas lembra de alguém que conversou com o senhor para o senhor implementar esse pedido? Não foi exatamente um pedido para implementar esse pedido do Ministério da Saúde, mas o presidente da República, ele, em determinado momento, pediu que o Itamaraty viabilizasse um telefonema dele com o primeiro-ministro. Então houve a participação do presidente da República? Sim. Um dos senadores que defendeu Ernesto Araújo foi o governista Marcos Rogério, do Democratas, que criticou os rumos da investigação da CPI. Senhor presidente, percebe-se muito claramente que o objeto dessa CPI vem se transformando a cada dia em CPI da cloroquina, em CPI da carta da Pfizer, CPI do gabinete paralelo, em resumo, CPI da cortina de fumaça. Em governos anteriores, estaríamos em uma CPI para investigar o pagamento de propina, desvios de recursos. Ao longo de todo o depoimento, as respostas de Ernesto Araújo foram evasivas e vacilantes. O ex-ministro evitou fazer declarações mais contundentes ao se referir a outros países, como era frequente na época em que chefiava o Itamaraty. A senadora Cátia Abreu, do Progressistas, ironizou a mudança de tom. A impressão que se tem é que existe um Ernesto que fala conosco, que nós ouvimos a voz, e um outro Ernesto, que eu não sei onde fica, nas redes, na internet, nos artigos, nos blogs, falando coisas totalmente diferentes. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos. Os senadores Randolfo Rodrigues e Omar Aziz afirmaram que a atuação ideológica de Ernesto Araújo dificultou a ajuda humanitária à população do Amazonas na crise de oxigênio. O oxigênio vindo da Venezuela estava vindo de estrada. Um voo da FAB, se o Ministério das Relações Exteriores tivesse interferido, em 1 hora ia e voltava. O tempo para levar esse oxigênio da Venezuela até Manaus, morreu muita gente. Poderia ter sido evitada essas mortes se Vossa Excelência tivesse agido. O Ministério das Relações Exteriores não fez contato com o governo venezuelano por questões ideológicas. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, questionou se a adesão tardia do Brasil ao consórcio internacional COVAX Facility para a aquisição de vacinas prejudicou o acesso dos brasileiros à vacinação. A Aliança Mundial foi firmada no dia 24 de abril do ano passado. O Brasil aderiu ao consórcio apenas em setembro. Senhor relator, até o dia 24 de setembro, 170 países do globo. 170 países do globo já tinham aderido ao consórcio internacional COVAX Facility. Araújo também foi cobrado pelo fato de o Brasil ter optado pela quantidade mínima de doses para imunizar a população, 10% e não 50%, como foi ofertado pelo consórcio. E, mais uma vez, culpou o Ministério da Saúde. A decisão por 50%, então, foi do Ministério da Saúde. Dos 10%, perdão, foi do Ministério da Saúde. Entendo que sim, não foi do Itamaraty. Depois da sessão, o senador Randolfo Rodrigues confirmou que o tema vai voltar a ser discutido hoje no depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Quando a sessão de ontem foi encerrada, ainda havia senadores inscritos para falar. Ela foi finalizada por causa do início das votações no plenário virtual. Ana? Ok, Juliana. E hoje, essas versões aí que foram apresentadas pelo ex-ministro Ernesto Araújo vão ser confrontadas com o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. O depoimento começa daqui a pouco. Vamos chamar o Gerson Camarote lá em Brasília para falar sobre isso. Camarote, bom dia. Podemos dizer que Ernesto Araújo deu munição para a CPI? Olha, Ana, bom dia a todos. Sim, deu farta munição. Deu contra o Pazuello, que vai depor daqui a pouco, contra o próprio presidente Jair Bolsonaro e contra ele próprio. Porque, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ele deixa o presidente numa situação extremamente delicada, porque ele não só afirma que houve, sim, empenho pessoal do presidente, inclusive nas relações exteriores com a Índia, para conseguir a cloroquina,
como ele diz que supunha que tinha a ideia que o presidente sabia, sim, já tinha recebido a carta da Pfizer em setembro, até porque essa carta tinha sido enviada também para a nossa embaixada em Washington. E lógico que você tem todo um trâmite diplomático para chegar aqui ao Itamaraty, isso tudo fica registrado. Então, para não se incriminar, ele joga a responsabilidade para o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, essa carta ficou parada 2 meses no Palácio do Planalto. O que a gente vê a partir de agora? Você tem ali ele jogando também responsabilidade em relação à cloroquina, aquisição de cloroquina ao ex-ministro Ernesto Pazuello, que vai depor daqui a pouco. O que cabe ao Pazuello agora, em vários momentos, ficar em silêncio, também para não se incriminar e não prejudicar ainda mais o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é uma estratégia muito mais hoje jurídica do que política, porque o desgaste político já está feito. E tem um outro desgaste ainda hoje para o governo, que foi a operação que a gente mostrou no começo aqui do Bom Dia Brasil, operação da Polícia Federal, que tem como alvo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Pois é, Ana, e que desgaste. Isso pegou de surpresa o governo como um todo. Estava conversando com auxiliares próximos do presidente Jair Bolsonaro agora há pouco. A avaliação é que o ministro Salles fica numa situação insustentável. Aliás, a avaliação é que ele já deveria ter saído lá atrás, quando saiu Pazuello, lá atrás, quando saiu Ernesto Araújo, no início do ano, mas não, o presidente segurou. É ali o último baluarte da área ideológica do governo. A grande questão é que, por mais interesse que tenha o presidente nessa política ambiental do Salles, agora a questão ele está sendo investigado por corrupção, ele está sendo investigado por advocacia administrativa. Então, isso desgasta a imagem do governo Bolsonaro, que sempre se pautou ali, teoricamente, pelo combate à corrupção. Isso fica uma fragilidade enorme, essa investigação contra o Salles. Obrigada, Camarote. Até mais. A gente volta a seguir. Uma pesquisa Datafolha revela que 9 em cada 10 brasileiros pretendem se vacinar ou até já se vacinaram contra a Covid. E ainda nessa edição, mais detalhes sobre essa operação que tem como alvo o ministro do Meio Ambiente e os depoimentos das testemunhas que viram o MC Kevin cair da varanda de um hotel no Rio. 8h52 agora. Estamos de volta com os números da pandemia no Brasil e no mundo. A Índia bateu o recorde mundial de mortes em 24 horas. Ontem, na Índia, foram registradas 4.529 mortes por Covid. Até então, as piores marcas eram dos Estados Unidos, que por 2 vezes superaram esse patamar de 4.000 mortes em um dia, o patamar de 4.400 mortes em um dia. E a própria Índia, na segunda-feira, já tinha registrado aqui 4.329 mortes. O Brasil vem em quinto aqui nesse triste ranking. No dia 6 de abril, tivemos 4.211 mortes. Nas últimas 24 horas, por aqui, registramos 2.517 mortes por Covid. Ao todo, são 439.379 mortes. Falando de casos, agora foram mais de 74 mil em 24 horas. O total passa de 15.700.000. A média de mortes no Brasil está em 1.953 por dia, é 16% a menos do que há 2 semanas. E a média de novos casos está em 64.348 por dia, mais 9% na comparação com 14 dias atrás. Vamos agora ver o ritmo da vacinação. Em 24 horas foram 634.424 pessoas que receberam a primeira dose. Total de vacinados com a primeira dose, portanto, é esse aqui, quase 40 milhões, 18,8% da população. A segunda dose foi aplicada em 288.068 pessoas em 24 horas. Com isso, o número de brasileiros totalmente imunizados se aproxima dos 20 milhões, não chega ainda a 10% da população. E 7 em cada 10 brasileiros acreditam que a vacinação no país está mais lenta do que o previsto. A conclusão é de uma pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha. Vamos ver margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Em março, 76% dos entrevistados consideraram a vacinação mais lenta que o previsto. Agora são 70%. Na pesquisa anterior, 18% responderam que o ritmo estava dentro do prazo. Agora são 22%. 6% disseram em março que a vacinação estava mais rápida que o previsto. Agora 8%. Nas duas pesquisas, 1% dos entrevistados não soube responder. O Datafolha perguntou também sobre o desempenho do Ministério da Saúde na compra de vacinas contra a Covid. Em março, 27% consideraram o desempenho do Ministério da Saúde na compra de vacinas ótimo ou bom. Agora são 32%. Na pesquisa anterior, 32% avaliaram como regular, agora são 33%. Em março, 40% dos entrevistados consideraram o desempenho do Ministério na compra de vacinas ruim ou péssimo, agora 34%. Nas duas pesquisas, 1% dos entrevistados não soube responder. Datafolha perguntou ainda sobre a intenção do brasileiro de se vacinar contra a Covid. Em agosto do ano passado, 89% dos brasileiros disseram que pretendiam se vacinar. Em dezembro, esse número passou para 73%. Em janeiro, subiu para 81%. Em março, quando a vacinação já tinha começado, 89% afirmaram que já tinham se vacinado ou pretendiam se vacinar. Agora são 91%. Na primeira pesquisa, 8% responderam que não pretendiam se vacinar. Em dezembro, foram 23%. Em janeiro, 16% disseram que não pretendiam se vacinar. Em março, caiu para 9% e agora são 8%. Em agosto, 3% não souberam responder, depois foram 5%, em janeiro, 3%, em março, 2% e agora 1%. O Datafolha ouviu 2.071 pessoas nos dias 11 e 12 de maio. A gente agora fala sobre a morte do MC Kevin. A TV Globo teve acesso aos depoimentos da modelo e do amigo que estavam com o funkeiro no quarto do hotel na Zona Oeste do Rio, quando ele caiu da varanda do 5º andar. A Fernanda Ruvenar acompanha esse caso e está aqui ao vivo com essas informações para a gente. Bom dia, Fernanda. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A modelo Bianca Domingues e o funkeiro Vitor Elias Fontinelli, de 23 anos, estavam com o MC Kevin quando ele caiu. A Bianca contou em depoimento que conheceu Kevin e Vitor num quiosque na Orla, que eles estavam bebendo e fumando maconha e que depois ela se juntou a eles. Ela disse ainda que os dois ofereceram R$1.000 para que ela tivesse relações sexuais com eles. Vamos ver agora nos depoimentos o que ele disse, né, tanto o amigo de Kevin quanto a Bianca, sobre o que aconteceu no quarto 502 do hotel. Segundo Bianca Domingues, um outro amigo de MC Kevin, conhecido como Jonatas, entrou no quarto pedindo para participar. Kevin disse que não. Segundo Bianca, Jonatas entrou no quarto outra vez e disse: "Estão vindo aí, vai moiar", uma gíria que significa que vai dar problema. Nesse momento, Bianca disse que viu Kevin encostado no parapeito da varanda e que, quando olhou de volta, já viu Kevin passando a segunda perna sobre o parapeito da sacada. Segundo Bianca, quando Kevin já estava do lado de fora da varanda, viu ele descer o corpo e ficar apoiado só com as mãos na parte mais baixa do parapeito. E que, em seguida, viu Kevin fazer um movimento como se fosse dar um impulso. E logo depois, viu Kevin cair. O funkeiro Vitor Elias afirmou que foi tomar banho após ter relações com Bianca. E que, quando voltou, viu Kevin soltando o parapeito e as mãos dele escorregando. O laudo da necrópsia indica que a causa da morte de MC Kevin foi traumatismo craniano encefálico causado por ação contundente. A polícia diz que o funkeiro caiu de uma altura de 18 metros. Os peritos, os investigadores, ainda aguardam o resultado dos exames toxicológicos do cantor. E bem, a polícia também apreendeu 5 celulares, entre eles o de MC Kevin, o da viúva e também o da modelo Bianca Domingues. E ontem, durante o velório, a esposa dele, a Deolane Bezerra, falou sobre o que aconteceu no domingo. Isso aqui, ó, é amizade. Ele está aqui hoje por amizade. Meu marido estava deitado comigo e teve que descer para pagar puta de hotel de gente que deveria ter vindo embora para São Paulo. E ele se sentiu na obrigação de ser o paizão de todo mundo. Nós não somos obrigados a tolerar gente sanguessuga do nosso lado. Todos nós temos que fazer por onde ter o nosso.
Ainda sobre esse caso, deixa eu fazer aqui uma correção. A reportagem de ontem sobre as investigações da morte do MC Kevin, a gente mostrou aqui no Bom Dia Brasil a imagem de uma mulher e dissemos que ela que teria tido o envolvimento com o funkeiro no fim de semana. Mas nós erramos, porque segundo a polícia, a mulher que teria estado com o cantor no fim de semana e que prestou depoimento na delegacia é essa aí da foto que você vê agora, essa é a foto correta da modelo Bianca Domingues, e a gente pede desculpas pelo erro. 2 homens foram mortos ontem pela polícia na Cidade de Deus, uma das maiores favelas do Rio. Um mototaxista e um homem que estava na garupa da moto foram baleados durante uma abordagem policial. Uma das vítimas já foi identificada, é o mototaxista Edivaldo Viana, de 42 anos. Esse vídeo aí, que você está vendo agora, foi feito por um morador e mostra os PMs carregando os 2 baleados. Segundo a polícia, nada foi apreendido, os moradores fizeram um protesto, a corregedoria da PM abriu investigação e os policiais envolvidos foram ouvidos e um fuzil deles foi apreendido. Daqui a pouco, mais informações sobre a operação agora de manhã, que tem como alvo de busca o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E ainda, israelenses e palestinos ignoram a pressão internacional por cessar fogo e voltam a se atacar. 9h02 agora, horário de Brasília. A gente volta já. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está neste momento na sede da Polícia Federal em Brasília para prestar esclarecimentos dentro da operação que investiga a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e para a Europa. Raquel Porto Alegre é quem atualiza as informações sobre essa operação agora para a gente. Bom dia, Raquel. Oi, Ana Paula, bom dia para você também, bom dia a todos. O ministro Ricardo Salles chegou aqui à Superintendência da Polícia Federal em Brasília por volta de 8 horas da manhã. Ele não foi intimado a depor, ele veio por conta própria. Mas a gente lembra que ele é um dos alvos de busca dessa operação que foi deflagrada hoje de manhã pela Polícia Federal. 35 endereços são alvo dessa operação, entre eles endereços ligados ao ministro Ricardo Salles. A operação ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a busca e apreensão nos endereços do ministro Ricardo Salles acontecem aqui em Brasília, no apartamento funcional dele, também em São Paulo e no Pará, onde ele montou um gabinete. O ministro também determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal do ministro e de servidores do IBAMA e o afastamento do presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Essa operação foi deflagrada hoje cedo, são mais de 160 policiais federais nas ruas, 35 mandados de busca e apreensão e o ministro determinou também a suspensão imediata da aplicação de um despacho de fevereiro do ano passado que permitiu a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorização de exportação. De Brasília, Raquel Porto Alegre para o Bom Dia Brasil. E ainda nessa edição a gente atualiza as informações sobre essa operação que tem como alvo o ministro Ricardo Salles. Hora de previsão do tempo. Thiago Scheuer, bom dia para você. Boa parte do país tem ficado com tempo seco, né? Uma tendência para essa época do ano? Ana, bem comum, né? No outono, no inverno. Bom dia para você também, bom dia Brasil. Quase todo o país, então, vai ter mais uma tarde aí de sol e ar bem seco. E o comecinho da manhã chegou a ter temperaturas negativas mais uma vez nas serras gaúcha e catarinense. Dá uma olhada nessas imagens aí ao vivo em Urupema, Santa Catarina. Agora há pouco estava fazendo 4 graus abaixo de zero. E à medida que o sol vai brilhando, vai esquentando bem e vai chegar aos 18 graus hoje à tarde. Inclusive, teve geada mais cedo ali perto, em São Joaquim. Por lá, fez 1 grau negativo e os campos amanheceram assim, branquinhos de gelo. Esse ar frio é essa alta pressão que você vê aqui no mapa. Isso aqui, né, deixa o tempo firme, com poucas nuvens e, claro, deixa tudo mais gelado também em boa parte do centro-sul do Brasil. Por isso também o ar vai ficar muito seco à tarde, toda essa área aqui, ó, pegando aqui Mato Grosso do Sul, parte do centro do país, interior de São Paulo, e em amarelo não dá para descartar também umidade até abaixo dos 30%, lembrando que o ideal para a saúde são 60%. Tempo firme, você vê que domina o nosso mapa hoje, atinge aqui ó, do interior do Nordeste até o sul do Brasil. Agora tem chuva que ainda continua persistente entre aqui ó, a parte leste do Nordeste, passando pelo Maranhão, invadindo a região norte também. Em São Luís, hoje à tarde, vai fazer
31 graus, assim como em Natal. 32 lá em Macapá, 29 em Manaus, BH chega aos 27, São Paulo aos 25 e Floripa chegando aos 23 graus. Agora, amanhã, a chuva vai voltar lá no sul, mais especificamente no Rio Grande do Sul. Veja aqui em amarelo, por causa dessa baixa pressão. E lá no norte ainda continua bem presente essa chuvarada para amanhã. Aí na sexta-feira, a chuva vai chegar a Santa Catarina, ó, ela vai avançando, 30 milímetros. Aqui em São Paulo, só no sábado, pouca chuva. E no Rio, Ana, eu sei que te interessa aí, vai ficar sem chuva pelo menos até sábado. É contigo. Obrigada, Thiago. Até amanhã. Até amanhã. Em meio ao esforço diplomático por um cessar-fogo, israelenses e palestinos voltaram a se atacar. Israel bombardeou a faixa de Gaza por terra e ar nesta quarta-feira, depois de extremistas palestinos terem lançado foguetes contra cidades israelenses. Segundo o porta-voz das Forças Armadas israelenses, a missão no momento é matar o principal comandante do grupo radical Hamas, que controla a faixa de Gaza. A França lidera os esforços por um cessar-fogo. O Hamas confirmou as negociações e a imprensa israelense disse que a trégua pode vir nos próximos dias. Até agora, esse conflito já matou 12 israelenses e 219 palestinos. Já na volta do intervalo, começa a qualquer momento o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da Covid. Agora, 9h11. A CPI da Covid ouve em instantes o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Esse é o depoimento mais aguardado, já que Pazuello foi o ministro que ficou mais tempo no governo durante a pandemia. Nós já estamos ao vivo no Senado. A repórter Raquel Norato conversa com a gente ao vivo. Raquel, bom dia. Como é que já está a movimentação por aí? Oi, Ana, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos. A sessão aqui na comissão acaba de ser aberta neste momento. Quem está falando é o presidente da comissão, senador Omar Aziz. A cadeira onde vai se sentar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, permanece vazia, mas Pazuello já chegou aqui ao Senado, chegou tem cerca de 20 minutos, ele é o 8º a ser ouvido na CPI da Covid. Havia uma dúvida entre os senadores se Pazuello viria de farda ou não, mas ele veio sem farda, até porque está depondo na condição de ex-ministro da Saúde. Pazuello conseguiu na Justiça um habeas corpus que permite que ele fique em silêncio em perguntas que possam incriminá-lo. No caso das perguntas que ele decidir responder, ele continua sendo obrigado a dizer a verdade. E diversos outros depoimentos citaram Pazuello. Então, no depoimento do gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, ele afirmou, inclusive, que enviou uma proposta da Pfizer ao Ministério da Saúde, mas que ficou sem resposta. Então, Pazuello vai ser questionado sobre todos esses pontos. Ontem também, no depoimento do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ex-ministro afirmou que foi decisão do Ministério da Saúde optar pela cota mínima do consórcio COVAX Facility, o consórcio internacional de vacinas, o que permitiria apenas a imunização de 10% da população brasileira. Neste momento, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acaba de entrar na sala da comissão, está se sentando para os trabalhos começarem, Ana. É isso, estamos aí, víamos imagens ao vivo do Senado, portanto o depoimento começa daqui a pouco. Obrigada, Raquel. E para esse depoimento vai ter mais uma história. O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfo Rodrigues, deve protocolar hoje um pedido de quebra dos sigilos telefônico, fiscal e bancário do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Decisão que veio depois de uma reportagem do Jornal Nacional mostrar indícios de fraudes em contratos sem licitação do Ministério da Saúde no Rio. Hoje, os senadores também vão questionar o ex-ministro sobre esse assunto. A decisão de investir recursos públicos sem licitação num galpão para guardar arquivos foi tomada em novembro do ano passado por gestores nomeados pelo ex-ministro Eduardo Pazuello. Em junho, o general que comandava a saúde tinha reforçado a presença de militares na Superintendência Estadual do Ministério no Rio. Nomeou o coronel da reserva, Jorge Divério, para o cargo máximo. Antes disso, o coronel havia dirigido uma fábrica de explosivos. Em novembro, num período de 10 dias, Divério autorizou contratações sem licitação, que somam quase 30 milhões de reais. Só para a reforma dos galpões na zona norte do Rio, quase 9 milhões.
2 sócios da LED Soluções, a empresa escolhida para a reforma, se envolveram no escândalo em contratos com as Forças Armadas. Fábio de Rezende Tonassi e Celso Fernandes de Matos eram donos da Cefa 3, que fornecia material de informática para a aeronáutica em 2007. Uma investigação mostrou que o material vendido não foi entregue, numa fraude aos cofres públicos de mais de 2 milhões de reais. No longo processo na Justiça Militar, Fábio Tonassi foi condenado à prisão em terceira instância, mas segue recorrendo em liberdade. A empresa Cefa 3 está proibida de celebrar contratos com o governo federal por 5 anos, até 2022. Mas os mesmos sócios abriram uma empresa nova, a LED. Eles continuam apresentando as Forças Armadas como principais clientes. Só no governo Bolsonaro, a empresa ganhou 4 milhões de reais em contratos. O processo de reforma dos galpões é mantido em sigilo no portal público do Ministério da Saúde. Procurando os contratos secretos, a TV Globo encontrou indícios de fraudes numa obra ainda maior e bem mais cara. Também em novembro, o coronel Jorge de Vério autorizou uma reforma completa na sede do Ministério da Saúde no Rio, novamente sem licitação, por quase 20 milhões de reais. A obra foi considerada urgente com os mesmos argumentos usados no galpão, incluindo longos trechos idênticos. Iluminação automática de LED na fachada por 1 milhão de reais e até reforma do auditório, com 282 poltronas novas a R$ 2.800 cada uma. Numa pandemia, é urgente contratar remédios, contratar equipamentos, contratar profissionais que atendem diretamente a população, mas não é urgente reformar prédios públicos para fins burocráticos. Essas coisas não podem ser contratadas sem licitação sob o pretexto de que nós estamos numa pandemia. Jean Oliveira é o dono e o único gestor da SP Serviços, que está inscrita na Prefeitura de Magé como microempresa. Os únicos contratos da SP Serviços com a União tinham sido com a Ibel, indústria de material bélico ligada ao Exército. Mais exatamente com a fábrica da Estrela, a fábrica de explosivos que, na época, era dirigida pelo coronel Jorge de Vério, o homem nomeado por Pazuello para comandar o Ministério no Rio. De Vério contratou 3 vezes a empresa de Jean Oliveira sem licitação. Diante de tantos indícios, a Advocacia Geral da União não aprovou as outras 2 dispensas de licitação. Depois de assinados, os contratos da reforma no Ministério e nos galpões foram anulados. Mesmo assim, a AGU quer que a investigação continue para verificar se há indícios de conluio entre servidores e a empresa contratada. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, afirmou que vai levar o tema para o depoimento do ex-ministro Pazuello hoje na CPI da Covid. Bem, o Ministério da Saúde afirmou que vai apurar os fatos citados na reportagem e, caso haja indícios de irregularidade, vai tomar as medidas cabíveis. A Superintendência do Ministério da Saúde no Rio declarou que atuou dentro da normalidade em relação à dispensa de licitação e que os processos foram anulados e encaminhados à Corregedoria Geral do Ministério. A empresa LED disse que não tem nenhuma relação com a Cefa 3 e que é apta a participar de licitações tanto de forma técnica quanto de forma fiscal. A gente volta a seguir com as últimas informações da operação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E a França reabre hoje os famosos museus e o comércio em geral. 9h22 agora. De volta, e como mostramos mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou quebra de sigilos bancário e fiscal do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também o afastamento do presidente do IBAMA, Eduardo Bin, isso dentro da investigação sobre exportação ilegal de madeira. Juliana, aqui agora com as últimas informações dessa operação de agora de manhã. Juliana. Ana, eu quero chamar imagens da Superintendência da Polícia Federal aqui de Brasília, porque o ministro do Meio Ambiente deixou agora há pouco a Superintendência da Polícia Federal. Ele foi até lá, se apresentou à polícia. Essa operação de hoje é especificamente para investigar suspeitas de crimes como corrupção, facilitação de contrabando, suposto desvio de conduta no processo de exportação de madeira.
Uma das mais recentes acusações contra o ministro do Meio Ambiente partiu do delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva. O delegado apresentou notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal contra Ricardo Salles. No começo de abril, ainda como superintendente da Polícia Federal em Manaus, Alexandre Saraiva acusou Ricardo Salles de agir para dificultar a investigação da PF no caso da maior apreensão de madeira da história e defender interesse de madeireiros. É de Ricardo Salles a frase passar a boiada. Ele disse isso na reunião ministerial do ano passado. Na época, Salles alertou ministros sobre o que considerava ser uma oportunidade trazida pela pandemia da Covid-19. Para ele, o governo deveria aproveitar o momento em que o foco da sociedade e da mídia estava voltado para o novo coronavírus para mudar regras que poderiam ser questionadas na justiça. Sobre o que disse lá na reunião ministerial, na época, Ricardo Salles disse em rede social que sempre defendeu desburocratizar normas dentro da lei para gerar empregos e desenvolvimento sustentável. Ana, oi, Carol. Oi, Juliana, bom dia. Vamos lá para o futebol aqui com a Carol, Juliana. Tivemos 4 brasileiros em campo ontem pela Libertadores e 4 derrotas. Incluindo o Fluminense, né, Ana? Opa. A gente vai mostrar agora. A noite não foi boa para os brasileiros, mas ainda falta uma rodada para fechar essa fase de grupos da Libertadores. A situação mais complicada é do Santos, que perdeu para o The Strongest na Bolívia e agora precisa de uma combinação de resultados para se classificar para as oitavas. Blackburn tentou de cabeça e no rebote ajeitou para o Reynoso marcar. Outra assistência do Blackburn, agora para o Willy fazer o segundo do The Strongest. Felipe Jonathan fez um golaço de fora da área, único do Santos. 2-1, Santos segundo colocado do Grupo C, com os mesmos 6 pontos de The Strongest e Boca Juniors. No Maracanã, o Fluminense perdeu para o Júnior Barranquilla da Colômbia. Valência fez o primeiro. No comecinho do segundo tempo, o C3 acertou esse de fora da área. Nenê deu passe para o Abel Hernandes descontar. 2-1. Apesar da derrota, o Fluminense ainda é líder do Grupo D. No Morumbi, o Novídio garantiu a vitória do Racing da Argentina sobre o São Paulo. O time paulista é segundo colocado do Grupo E. Já classificado para as oitavas, o Palmeiras perdeu para o Defensa e Justiça num jogo cheio de gols. Começou com Walter Bol. Gustavo Scarpa cobrou falta e encontrou o Zé Rafael na área, 1-1. Walter Bol, de novo, 2-1. O William deixou tudo igual. No segundo tempo, Matias Rodrigues marcou o terceiro do time argentino. E o chutaço do Scarpa para empatar de novo. E teve mais. Nos acréscimos, Brian Romero fechou. Defensa e Justiça 4, Palmeiras 3. Falar agora de quem foi feliz ontem. O único time brasileiro que venceu ontem foi o Bragantino pela Copa Sul-Americana. Vitória por 1-0 sobre o Talleres, na Argentina. O Elinho marcou depois da tabela com Claudinho. Aí os dois comemorando, o Bragantino líder do Grupo G. Também na Argentina, o Bahia perdeu para o Independente com gol contra o goleiro Douglas. Ele dá um soco ali na bola, se atrapalhou, a bola bate no Tony Anderson e entra. Bahia é segundo colocado do Grupo B, mas ainda tem chance de classificação. Ana, amanhã eu volto e espero que com melhores notícias para os brasileiros. A notícia melhor, a notícia boa era para hoje, Carol, mas tudo bem, até amanhã. Mas ainda dá. Tem um resultado hoje que é importante para o Fluminense. De repente eu trago notícia boa. Olha, a gente mostrou no começo da semana que o Reino Unido entrou numa nova fase de relaxamento das medidas de combate à Covid. Hoje a Cecília Malan vai mostrar para a gente que outros países europeus também estão dando passos importantes para a reabertura. Que bom ver você sem máscara na rua, Cecília. Bom dia, Ana, querida. Bom dia a todos. Olha, hoje foi a vez da Áustria e da França. Depois de quase 7 meses fechados, os charmosos cafés e restaurantes franceses voltaram a receber fregueses, mas só nas áreas externas por enquanto. Em Paris, o presidente Emmanuel Macron comemorou com um café ao ar livre. Ainda há regras como a redução de 50% da lotação, mas o governo diz que a reabertura dos restaurantes é simbólica para a recuperação da economia. Lojas, cinemas e os famosos museus também reabriram, respeitando o distanciamento. O Louvre já recebeu centenas de visitantes agora de manhã. Esse afrouxamento na França só foi possível porque a campanha de vacinação
finalmente ganhou força e graças a uma diminuição no número de novos casos diários de Covid de 40 mil mês passado para cerca de 17 mil agora. Já aqui no Reino Unido, os números são ainda mais baixos. Ontem foram um pouco mais de 2 mil novas infecções e 7 mortes por Covid. Segundo o ministro da Saúde daqui, a doença está sob controle e é um enorme alívio poder falar com vocês, voltar a sorrir sem máscara. É um gesto tão pequeno, mas que significa tanto. Estamos superando essa barra, que esse dia chegue logo a milhões de brasileiros também. E com essa eu me despeço, eu fico por aqui. Boa quarta e até amanhã, gente. Que chegue logo aqui pra gente. Feliz por você, Cecília. E aí em São Paulo, Rodrigo, como é que ficou a situação depois da greve do metrô? Olha, aqui se não bastasse ainda todo mundo com a máscara, ainda teve muita aglomeração e a dificuldade para chegar no trabalho. A gente segue acompanhando os reflexos. As pessoas ainda com dificuldade para chegar ao trabalho, mesmo com algumas linhas funcionando parcialmente. Nenhuma mudança significativa, a preocupação agora fica para o retorno para casa. No final da tarde a gente vai acompanhar e informar aqui, sem dúvida nenhuma. Boa quarta e até amanhã. Eduardo Pazuello começou a ler um documento sobre ações na pandemia, disse que a Covid-19 é uma doença que atinge o mundo inteiro, que não há medicação viral específica, não há tratamento com medicamentos comprovados e a prescrição de medicamentos deve ser off-label. Isso aí ele está falando de cloroquina, essa é a abertura em que ele está se posicionando e depois os senadores farão perguntas. A gente vai acompanhar e contar tudo amanhã para você. Bom dia. Isso, cobertura da CPI da Covid nos nossos telejornais também. Vamos lá para mais você? Bom dia, Ana Maria Braga. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Hoje eu vou conversar aqui, logo na abertura do programa, com a mãe do MC Kevin. 3 dias depois da tragédia, ela aceitou contar como é que está enfrentando esse momento tão difícil. Também vai ter uma conversa das boas aqui com Ana Gabi Costa, foi a primeira eliminada do programa Mestre do Sabor e ela vai ensinar a fazer uma farofa de banana, mas olha, receita para anotar na agenda, de tirar o chapéu. É já, Aninha. É isso, você fica agorinha mesmo com mais você. Amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Ótimo dia.